governo do Amazonas reduziu o IPVA em 50%. Agora somos o estado com um dos menores impostos do Brasil. As novidades não param por aí. Cerca de 98% das motos estão isentas de pagamento do imposto com o IPVA social em 2026. O auxílio estadual está avançando em todo o estado, com a inclusão de 30 mil novas famílias. As ações do governo presente chegam nos bairros que mais precisam. Já são mais de 115 mil atendimentos. E oferecemos mais dignidade para a população com as refeições do prato cheio. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros, que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Programa em Comum voltando agora aqui pela Inova, emissora da Rede Calderaro, e a gente recebe o Jalil Frache, que é o diretor-presidente do PROCON. Tem uma das grandes novidades do PROCON, foi lançada esta semana, que é o PROCON Digital. O PROCON Digital ele vem com uma série de novidades, e é mais uma proposta que o Jalil tem para que o consumidor possa ter um atendimento a contento, que o órgão consiga resolver todas as questões relacionadas a esse atendimento. Jalil, eu quero primeiro te parabenizar em relação a esse projeto, porque evidentemente que é uma equipe que trabalha nisso, e o PROCON Digital já é uma realidade, né? Você ficou pensando durante vários meses no PROCON Digital e ele já foi lançado esta semana, e eu quero saber inicialmente, te dar evidentemente as boas-vindas no programa, na nova temporada, e perguntar o que muda com o PROCON Digital efetivamente. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Júlio. É um enorme prazer estar novamente no seu programa, conversando com você sobre assuntos que, com certeza, são importantes para a população amazonense. E se tratando de PROCON Digital, é um trabalho, de fato, de toda uma equipe, não só do PROCON Amazonas, como também da SASE. O aplicativo é o SASE Pro, que você entra, se cadastra e bota lá a M-Proc e fica muito fácil. O PROCON Digital ele vem com uma proposta de aproximar, de quebrar aquele muro, de construir aquela ponte entre o consumidor e o poder público, o governo do estado do Amazonas. Sempre foi uma preocupação muito grande do governador Wilson Lima, a atenção à população que mais precisa. Tanto que isso faz parte do discurso do governador. A gente precisa trabalhar por quem mais precisa. E o PROCON Amazonas, ele encontra uma barreira que é geográfica. Não só o PROCON Amazonas, como toda a administração pública, toda a realidade do povo do Amazonas. O estado é muito grande, então o interior do estado tem muita dificuldade de vir até a capital. E nós não temos uma grande adesão dos municípios na abertura de PROCONs, o que acaba fazendo com que a população tenha que se deslocar à sede do estadual. Nesse sentido, nós pensamos qual a solução de aproximar essa população que mais precisa dos resultados e dos serviços do governo do estado. É a internet, é o mundo digital, o uso de inteligência artificial, o uso de ferramentas como o PROCON Digital, a solução na palma da mão, elas surgem como esse instrumento de prestar mais cidadania, de levar mais direitos à população, mas, sobretudo, de aproximação. Quanto tempo o cidadão vai esperar para receber o seu retorno desse atendimento? Porque deve ter um interregno, né? Todo atendimento tem esse tempo de espera que é normal em qualquer atendimento digital, não é? Tem, assim, é importante a gente falar que o aplicativo, ele traz as mesmas cartas que ofertamos à população na capital. Então, o serviço de denúncia, de reclamação, então depende do que o consumidor vai propor ali, o que ele precisa. Ele vai conseguir tirar dúvidas de forma automática, porque a inteligência artificial vai responder para ele. Eu tenho uma dúvida sobre o direito do consumidor, ele pode ir lá tirar. Eu vou fazer uma denúncia, então ele depende de uma fiscalização. A fiscalização, quando se trata de capital, ela é mais célere porque nós temos uma sede aqui. Quando é interior, nós temos que fazer a programação da viagem para aquele município.
E isso é uma marca histórica que eu já tive a oportunidade de falar num programa seu, que é a ida do PROCON para os interiores do estado, onde mais de 40 municípios já foram visitados na gestão do governador Wilson Lima. Então, é um projeto que nós temos também de ampliação nesse sentido, de sempre estar presente no interior. E aí, no caso de denúncias, o consumidor vai precisar dar o tempo da viagem. Mas no caso de reclamação, onde, por exemplo, ele tem um problema com energia, ele tem um problema com cartão de crédito, com a operadora de telefone, ele vai poder fazer no aplicativo, botar no próprio aplicativo a foto que comprova o texto que ele redigiu, né, a reclamação dele. Então é muito fácil para a população. Ela vai poder fazer a denúncia dela e a reclamação dela vai chegar no PROCON e a gente já consegue processar imediatamente. É claro, nós temos horário de funcionamento, a reclamação funciona de 8 às 14 horas. No horário comercial, nós vamos fazer o processamento dessas informações. Agora, se o consumidor chegou em casa à noite e vai denunciar, é só no dia seguinte que nós vamos apreciar. É importante a gente deixar isso bem claro e informado. O cidadão. Agora, você tocou num ponto importantíssimo, Jalil, esse atendimento no interior. Nós sabemos que o nosso interior, infelizmente, nós temos um sistema de internet muito deficiente, né? Eu já tive alguns municípios que, por exemplo, Nova Aripuanã, só atende a Claro praticamente, né? A Vivo não funciona em Nova Aripuanã. O Nova Aripuanã a gente fica desesperado, que não tem que ter os dois sistemas, né? É necessário, mesmo com o PROCON digital, que a pessoa compareça presencialmente ou o PROCON digital vai substituir esse atendimento presencial? Ele vai substituir o atendimento presencial, mas claro que, embora ele encontre essa barreira da internet, em algum momento o cidadão vai ter internet ou um local que tem essa internet para ele utilizar. É importante a gente falar que essa substituição, ela se dará gradativa, mas claramente, o consumidor reclamou pelo PROCON digital, ele vai ter uma resposta pelo PROCON digital. Todo o acompanhamento ele vai fazer por lá, ele não precisa vir à capital para realizar. A capital, né? Não precisa. Então, é uma solução de fato. Porque às vezes a gente fala, eu estou apresentando um aplicativo, o consumidor vai denunciar e vai ficar por isso mesmo. Não, o próprio aplicativo é uma solução, e a solução compreende todas as etapas do processo, até que o PROCON chegue à punição ou não daquela empresa em razão da violação do direito do consumidor. E, Júlio, tem uma coisa muito legal também, que eu tenho falado bastante do aplicativo e falado do aplicativo para a população, mas também é importante nós mencionarmos o aplicativo para os servidores, porque para os servidores ele dá mais segurança jurídica, para os órgãos de controle que nós fornecemos as informações, como por exemplo, o Ministério Público do Estado recebe todas as nossas autuações, a gente tem um acordo de cooperação que nós enviamos, o que é multado a gente envia para o MP para que ele possa processar na Prodecon do consumidor. Então, como nós enviamos, essas informações elas serão ainda mais fidedignas, sempre buscando a transparência, tanto que o PROCON Amazonas ganhou agora, na semana passada, o selo ouro de ouvidoria e o selo ouro de transparência. Então, o PROCON ele vai ser todo transparente no aplicativo, o consumidor vai poder ver todas as informações do PROCON no aplicativo, do processo dele no aplicativo, e os fornecedores também irão poder ter acesso. É importante a gente falar, porque o fornecedor sendo reclamado, ele vai saber que ele está sendo reclamado, o aplicativo ele vai criar esses mecanismos. E além dessa questão, o servidor do PROCON vai alimentando ali no aplicativo, realizará, por exemplo, que é o carro-chefe do PROCON, atendimento e fiscalização. A fiscalização, o atendimento já está no aplicativo, online, né? Mas a fiscalização está online. O fiscal agora tem um tablet, ele não escreve mais o auto. Ele não tem mais nada ele escrito, tem, ele tem uma impressão, a gente ainda está na fase de transição, mas já está em operação em algumas demandas a fase digital. A fase digital é tablet, mini impressora, o auto sai na hora e ele entrega, minimizando erros de grafia, né? Minimizando erros de enquadramento, porque a legislação vai estar toda ali, e o melhor, o aplicativo ele opera offline, o fiscal está no lugar que não tem internet, ele consegue alimentar o sistema, assim que voltar à internet vai estar automaticamente lá. É uma novidade, inclusive, né? Isso é uma evolução grandiosa para o atendimento do PROCON. Agora, Jalil, outra preocupação que o cidadão sempre tem, principalmente as pessoas com idade mais avançada, é em relação à segurança dos seus dados. O sistema garante a segurança dos dados? Com certeza, respeita do cidadão? Respeita a segurança dos dados do cidadão, da empresa, e está em total
acordo com a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós temos essa obrigação, esse compromisso, vamos trabalhar claramente para que esses dados não sejam violados. Inclusive, a violação de dados é uma das pautas do PROCON em relação a essas ligações Que a gente inoportuno recebe constantemente. Constantemente, né? A gente continua recebendo essas ligações que importunam muito todos nós cidadãos, né? E o PROCON tem combatido bastante, Tem né? combatido. Tem realizado campanhas, né? Isso, a gente tem um trabalho, é importante falar que esse trabalho ele não é realizado sozinho, nós temos a agência reguladora, a Anatel, que também já tem aplicativo, já tem mecanismos para bloquear essas ligações, ela é responsável pela punição dessas empresas, mas o Procon Amazonas tem sempre trabalhado em parceria com ela para que a gente possa não só prestar as informações, como também garantir mais direitos à população. No mundo virtual, são muitas tecnologias que são investidas, né? São lançadas praticamente a cada minuto, né? O consumidor mais simples, que não tem familiaridade com a tecnologia, ele vai conseguir fazer essa reclamação com maior tranquilidade, ele vai conseguir fazer uso desse sistema? É fácil para ele? Acredito que Porque a sim. gente fica, às vezes, a gente vê as pessoas muito simples, dizendo assim, eu não sei usar isso, tem gente que não usa nem Pix, né? Porque não sabe usar como operar o sistema Pix, né? Júlio, assim, do ponto de vista, claro que sempre nós encontraremos dificuldades e resistências em algum momento, né? Mas era um caminho que nós tínhamos que tomar. A digitalização, é importante destacar que ela não é unicamente digital, o Procon continua da mesma forma, presencial. Aqueles que preferirem presencialmente terão essa possibilidade. O Procon digital ele é como se viesse como um plus, né? A gente precisa evoluir, precisa avançar, nós avançamos. O aplicativo é algo simples, basta olhar, ver lá, você vai conseguir fazer sua denúncia, sua reclamação, tirar a sua dúvida. É muito indutível, a gente não vai ter essa dificuldade. E assim, a população ela vai ter essa mudança de cultura, né? Do presencial para o digital. Aconteceu muito isso nos bancos, hoje nós já temos um movimento dos aplicativos dos Ninguém bancos. nem imaginava isso, tudo que a gente está vivenciando, né? Com os bancos, né? Isso, e no serviço público é a mesma coisa. É importante a gente falar que, assim como o PROCON está digital, o governador Wilson Lima fez a teleconsulta. Né? Então, assim, levou essa possibilidade para onde? Para o interior, para todo o estado do Amazonas. É muito importante isso. A oportunidade de chegar mais próximo do médico. O núcleo dos superendividados dentro do app vai ajudar essas pessoas que já perderam o controle das finanças? Vai. Hoje eu posso te falar com muita propriedade, Júlio, que o Procon Amazonas tem como política pública o apoio ao superendividado. Por quê? Primeiro, são Nós dados. sabemos que crescem cada vez mais os números, né? Principalmente pessoas idosas, né? Isso, é um público-alvo, né, desses empréstimos, dessas fraudes, desse processo de endividamento. Mas é importante a gente falar também que quando nós optamos pela criação do núcleo, foi uma política pública construída a várias mãos. Claro que o governo federal fez a edição, na época o presidente sancionou a lei do superendividamento, o que garante a inserção dos artigos no código, mas precisava sim de querer fazer, porque basta você querer, né, e realizar. Fazer realmente, fazer valer. O governador Wilson Lima queria algo que atendesse a população. E o anseio da população amazonense na defesa do consumidor e na questão social e econômica é a questão do endividamento. Por quê? Mais de 50% da população tem alguma dívida. E não só isso, cerca de 70 milhões de brasileiros, não são amazonenses, mas brasileiros, estão numa situação de dívida, ou de endividamento ou superendividamento. São números alarmantes e a política pública foi construída pensando nisso, em atender esse nicho da população. Já atendemos, ao longo desse período, mais de 30 mil pessoas, desde 2021, outubro de 2021, até o momento. E agora, com o aplicativo, é uma possibilidade a mais que a população vai ter de iniciar o seu atendimento, fazer seu atendimento do superendividamento ali. Então, são possibilidades que nós criamos para o fortalecimento das políticas públicas que o governador pensou e fez acontecer, executou e hoje é uma realidade. Quais são os tipos de reclamações que o cidadão poderá resolver mais rapidamente por meio do aplicativo? Bom, como eu te disse, ele vai ofertar os mesmos serviços que nós ofertamos digitalmente. Portanto, o consumidor que desejar reclamar da energia, da água, do cartão de crédito, enfim, do que ele for reclamar,
ele vai ter a mesma atenção que ele teria presencialmente, com a diferença que ele não vai precisar se deslocar, não vai ter o custo do deslocamento e o do tempo, ele vai poder fazer daquilo, e ele vai poder acompanhar. Qual é o processo, como começa um processo no PROCON? O consumidor vai fazer a reclamação, nós entramos em contato com a empresa, se ela não soluciona, nós damos 10 dias oficialmente para que ela apresente uma proposta de acordo para o consumidor. Quando ele volta para a audiência, ele pode já ter solucionado ou não ter solucionado e apresentar a proposta. Ele apresentando a proposta, o consumidor e aceitando, sai com a solução pronta. Ele não apresentando a proposta, o que acontece? A reclamação encerra ali e nós encaminhamos para a fiscalização para análise de uma infração. Havendo a infração, há multa na empresa. Não ocorrendo a infração, não há multa na empresa. Portanto, o consumidor ele terá esse tempo diminuído, né? Ele vai ter um tempo que ele teria que esperar para audiência e tudo, e a empresa vai poder dar resposta de imediato, porque o aplicativo vai fazer isso. Ele não vai precisar, ele chegou, tem uns 10 dias, ele já pode dar uma resposta para o consumidor. É muito mais rápido, né? Jalil, para a gente encerrar nosso bate-papo, nossa entrevista, eu queria saber, quem ainda não baixou o seu app, de que forma pode fazer isso mais rapidamente? Bom, para facilitar a sua vida, né? Porque nós temos todos os dias reclamações a fazer, de todos os tipos de serviços. Isso, são muitas reclamações, isso é verdade, e a gente procurou atender todo mundo, então tá tanto no iOS quanto no Android, todo mundo vai poder baixar, vai lá na sua loja. Vai lá na sua loja e pega o seu celular. É SASE o nome do aplicativo, SASE Aí Pro. vai lá baixa, quando você baixar o SASE, você bota a MPROT, faz o cadastro e bota a MPROT e cai direto na interface do PROCON. Então você vai poder fazer todos os serviços lá. Ontem nós fizemos algumas demonstrações, mas é importante a gente falar que a população precisa estar atenta a essas questões e a essa evolução. Então está disponível nas nossas redes sociais, também pode procurar na internet, na ampla mídia, tem sido muito divulgado o aplicativo, e assim a gente consegue orientar o passo a passo de como você vai fazer para baixar até você utilizar. E nós temos que aderir cada vez mais a essas novidades tecnológicas, que o mundo é isso, né, Jalil? Hoje em dia a gente tem que ficar todo o tempo aqui ligado, né? Jalil, vamos encerrar a nossa entrevista fazendo uma selfie aqui. Obrigado, Jalil. Obrigado, até a próxima e estou sempre à disposição. Daqui a pouco eu volto, eu tenho mais em comum, aqui na Inova. Antes não tinha, agora tem. O governo do Amazonas reduziu o IPVA em 50%. Agora somos o estado com um dos menores impostos do Brasil. As novidades não param por aí. Cerca de 98% das motos estão isentas de pagamento do imposto com o IPVA social em 2026. O auxílio estadual está avançando em todo o estado, com a inclusão de 30 mil novas famílias. As ações do governo presente chegam nos bairros que mais precisam. Já são mais de 115 mil atendimentos. E oferecemos mais dignidade para a população com as refeições do prato cheio. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou aqui com os dois irmãos, o Ronald e o Roger Pérez, e a gente está muito feliz em estar aqui na casa da família deles, pertence à família deles. A Marlidice, a mãe deles, teve a ideia de comprar esse imóvel maravilhoso, onde a Bruna Paz Barreto inaugura
esse ateliê antiquário. E o Roger, uma vez, me explicou bem detalhadamente como foi essa aquisição, como a Marli chegou até aqui. E uma pessoa que sempre gostou também do patrimônio histórico da cidade, do patrimônio arquitetônico, como seu pai, o saudoso também, senador Jefferson Pérez. Que faz aniversário hoje. E faz aniversário hoje 94 anos. E era devoto de São José. Sim, por isso ele era José Jefferson, exatamente por isso que era o nome dele. Nasceu no dia 19 de março, dia de São José. Mas você me perguntava como nasceu a ideia. Mamãe era filha do bairro dos Remédios. Mãe nasceu aqui no bairro dos Remédios, ali na esquina da Rua Isabel, com a doutora Almina, com a José Paranaguá. Então, uma filha legítima do bairro dos Remédios. E a minha avó, que já faleceu com 102 anos, morava aqui, nessa casa ao lado, geminada, muito bonita. E aqui morava a família Nakajima, no passado. Antes deles, uma família de ingleses. George Clawson Brown, funcionário da Manaus Harbor, exatamente. E, com o passar dos anos, você sabe que o bairro dos Remédios, assim como todo o centro, foi se degradando, infelizmente. Mas minha avó nunca saiu daqui. Daqui foi direto para o cemitério, como ela dizia. E a mamãe ficou preocupada, porque as casas ao redor, a vizinhança toda foi se convertendo lentamente em pardieiros. A verdade é essa. Não vamos usar de meias palavras, eufemismos desnecessários. E a mamãe teve a ideia de comprar esse imóvel, de adquirir esse imóvel para salvar a paz da vovó e também salvar o imóvel para que ele não se degradasse. E assim ela o fez. E continua sendo uma das joias raras do centro da cidade, não é, o Ronald? A gente passa por aqui e sempre chamava a atenção de todos nós o imóvel, né? No dia que eu entrei aqui, depois dele, quando ele passou por essa restauração, eu fiquei muito feliz. E agora, muito mais de ver esse imóvel tão bem cuidado, que faz parte da história de você. O que mais você se lembra da tua infância aqui neste imóvel? A Rua Lima Bacuri fez e faz parte de toda a vida da nossa família. Mamãe, como o Roger falou, se criou na rua ao lado, na José Paranaguá, e eu e os meninos passamos a infância na casa aqui ao lado, casa de nossa avó, Maura. E a Lima Bacuri fez parte de toda a minha infância. Eu estudei no grupo escolar Nilo Peçanha, os meninos também, que hoje, infelizmente, está entregue ao total abandono e ao desleixo por parte do poder público. Estudei depois 2 anos no Colégio Estadual, o tradicional Colégio Amazonense Dom Pedro II. Estudei com diversos professores particulares aqui das Redondezas, Dona Dagmar Osana, Dona Dagmar Salles, tantas memórias, tantas famílias que habitaram e habitam ainda essa rua, que são muito caras para a gente, e nós não podemos perder isso. O manauara, o munícipe, o manauara raiz, ele precisa entender que ele tem uma joia no perímetro do centro histórico, que não está limitado à Praça de São Sebastião, nem tampouco à zona do Mirante. É muito maior. É muito grande, é muito rico o que nós temos esquecido, né? Nessa área aqui, toda nesta área. Há uma potencialidade enorme que está ainda, infelizmente, subutilizada e subestimada pelo poder público e pelos particulares. Verdade. Olha, eu estou aguardando com muita alegria o livro que vocês estão preparando. São muitas e muitas páginas. Eu sei que vocês fizeram uma pesquisa minuciosa. Verdade. Eu conversei já com o Roger a respeito desse livro. E eu quero que este livro traga esse resgate do centro da história de Manaus, que é tão esquecido. Quando eu vejo postagens em relação a Manaus, tudo aquilo que nós tivemos em Manaus. Eu até comento, ontem eu comentei sobre o Quintino, que ficava num casario antigo, na esquina da minha rua, Governador Vitório. Então, estar aqui hoje é muito grato. Eu pouco saio hoje em dia, mas estar aqui hoje é muito importante. Para homenagear o senador Jefferson Pérez, a Marlides também, que era muito querida, e vocês também, que fazem parte dessa história da cidade e do resgate de toda a história que nós estamos perdendo aos poucos, infelizmente. Nós agradecemos. Vocês, colunistas sociais, formadores de opinião, podcasters, o nome moderno que se queira dar, na verdade são todos grandes formadores de opinião e têm uma enorme responsabilidade social. Mais ainda você sendo manauara de raiz, egresso do antigo bairro de São Vicente, como eu sei que você é, né? Então, nós agradecemos muitíssimo o apoio e o prestígio que você sempre dá a causas como esta.
Ele falou em bairro do São Vicente, nem me lembrava mais Era que o antigo bairro era o de São bairro Vicente. que o governador Como aqui Vitório. era o bairro dos Remédios. O governador Vitório ficava no bairro de São Sim, Vicente. Governador Vitória, Itamaracá, Henrique Antoni, Bernardo Ramos, todas essas ruas faziam parte, a Visconde de Mauá, antiga Rua dos Inocentes, era o bairro de São Vicente, Frei José dos Inocentes, e aqui era o bairro dos Remédios. E para mim não era, é ainda. Acho que até um alô aqui para a Câmara Municipal, resgatar esses nomes de novo, né? Mas hoje só chamamos centro. Para mim será sempre o bairro dos Remédios, como lá será sempre o bairro de São Vicente. Seria interessante resgatar essas nomenclaturas históricas. Eu gosto de conversar com gente inteligente, tem cultura, exatamente por isso. Adquirir mais informações a respeito de Manaus. E a gente continua aqui registrando essa festa bonita, pilotada pela Bruna Paz Barreto. Eu continuo aqui registrando essa festa maravilhosa de abertura do Ateliê Antiquário da Bruna Paz Barreto, aqui na Praça no bairro dos Remédios, como os meninos Pérez falaram, e encontro aqui a Dani Sena. A Dani está num espaço que tem tudo a ver com a vida dela, que é um espaço de moda, de noivas, é o trabalho dela. Ela faz cerimonial todo tempo, vendo noiva, vendo a agonia das noivas, das mães das noivas, dos noivos, enfim. Isso aqui é tão familiar a ela que ela nem se impressiona mais, não é, Dani? Porque é o dia a dia, né, da tua vida, né? Faz parte, né, da minha rotina, do meu trabalho, que eu tanto amo. Cuidar das noivas, organizar todos os detalhes de um casamento do grande dia. E o vestido, ele é o ponto chave, né? Porque todo mundo fica aguardando pelo momento da noiva, da entrada da noiva na cerimônia, para saber como ela vem vestida, né? Sempre, sempre. E a Bruna tem um trabalho impecável. A Bruna, ela traz sentimento, ela imprime um sentimento naquilo que ela entrega. Agora recente, em fevereiro, eu tive uma noiva que teve um vestido assinado pela Bruna, não só um, mas dois. Ela agora tá muito em alta essa troca de vestido, depois para balada, para poder a noiva aproveitar mais a festa. E ficou belíssimo, assim. E ela consegue traduzir, eu acho que a essência daquela Daquele noiva. momento especial. Exato, daquele momento especial e colocando um sentimento nesse trabalho que é maravilhoso, né? De alta costura. Agora, Dani, qual é a maior novidade que as noivas aderiram ultimamente? A mudança do buquê, a gente tem observado que muitas noivas transformaram em buquês em bolsas, enfim, tiveram muitas mudanças. Mas quais são as grandes novidades que as noivas introduziram nesse cerimonial de casamento? Eu acho que a personalidade do tipo, tentar trazer para a festa a personalidade daquele casal, sabe? Coisas que de fato representam aquele casal. Então, por exemplo, uma dança diferente, sabe? Algo na decoração que de fato represente aquele casal, uma cor mais inusitada, menos usada. Eu acho que hoje tem até gente desenhando, sabe? Na hora. Já vi, eu acho o Isso. máximo aquilo. Hoje tem das cabines fotográficas, né? A pessoas desenhando ali na hora, fazendo croquis na hora, ao sorvete, por exemplo, dentro de um casamento, sabe? Então, esses detalhes que... Por exemplo, o McDonald's, quando começaram a servir McDonald's na balada, no lanche da madrugada, foi muito isso. Aqueles casais que se identificam do tipo que todo final de semana estavam ali lanchando. No aquilo, McDonald's, né? Aquilo ali fez parte daquele momento especial. Isso, exato. Faz parte da vida daquele casal e eles levaram aquilo pra festa. E hoje, o lanche da madrugada com o McDonald's se popularizou, né? A gente vê isso comumente. Até mesmo aquilo que não faz muito parte daquele casal, mas eles querem também, né? Dani, eu vi uma vez um casal que resolveu fazer sua união e servir prato feito. Eu achei assim o básico: feijão, arroz, bife, ovo frito. Eu achei aquilo assim tão inusitado diante de alguns convidados. Foi assim a coisa mais brega, né? Mas era aquele momento especial deles e eles resolveram servir algo diferente.
algo que não fazia parte do cardápio de festa, e sim do dia a dia que eles gostavam muito. É aquilo que você estava falando. Eu tive um casamento que foi churrasco. Eu já tive um casamento, sabe? Eles queriam. Então, não, eu gosto, eu quero. Foi um casamento de dia, então foi um almoço e nós fizemos um churrasco. Então tem que trazer um pouco. A gente tem. Hoje eu acho que a gente precisa. A gente não dá para trabalhar de uma maneira engessada. A gente precisa entender o que o cliente quer e, junto, obviamente, né? Que a gente ainda tem aquilo que. A etiqueta, a regra. E aí a gente tentar. Cerimonial, o protocolo. Isso, tudo. a gente tenta moldar e chegar num bom senso, entregando aquilo que vai deixar aquele casal feliz. Agora, Dani, eu vou te falar, particularmente, eu acho que o maior cerimonial que você já fez até hoje é num espaço que eu sou apaixonado, a bordo de um cruzeiro. Ai, foi super diferente. Me deixou com tanto frio na barriga, sabe? Eu imagino, porque existem regras do navio que você não pode quebrar, você não pode mudar dentro de um navio. E os noivos, às vezes, querem coisas que o cerimonialista fica altamente ali numa saia justa, vamos dizer assim. Foram inúmeras reuniões aqui em Manaus, né, com a pessoa responsável pelos eventos do cruzeiro. Então, imagina, reuniões em inglês, né, para a gente tentar, para que eu pudesse fazer com que aquele desejo daquela noiva, e ela desejava bastante coisa na decoração, que a gente pudesse concretizar minimamente, sabe, aquilo dali. Fizemos algumas adaptações, porque flores naturais não poderiam entrar, vidro não poderia entrar, e a referência dela eram buquês em vidros, né? Imagina. Então, eu levei cilindros de acrílico, flores permanentes, mas eu busquei lá em Orlando um fornecedor, um brasileiro, se eu não me engano, ele é de Minas Gerais, um querido, e ele entregou, assim, buquês com flores permanentes, mas de altíssima qualidade, e ficou muito bonito. E que não ficaram bregas, né? Ficaram altamente charmosos, né? Isso, ficou muito bonito. Está isso, daí marcou, vai ficar pra minha história. Eu mesmo. não esqueci de jeito nenhum aquele momento, porque eu sou apaixonado por cruzeiro. Então, cruzeiro, se me convidaram para o cruzeiro, eu sou o primeiro a correr para o navio. Às vezes o navio balança em alto mar, mas eu estou lá no cruzeiro. Eu vou lá, olho para ver se a gente está afundando e volto de novo para a cabine. E eu vou te contar, né, que eu acho que foi um marco também para os convidados, uma experiência. Imagina, foram 5 dias dentro do cruzeiro e todo dia era uma festa diferente. O casamento já foi na última noite. E aí, imagina, 80 pessoas depois, eles saíram daquele espaço onde foi o casamento, percorrendo as áreas comuns do navio. Do cruzeiro do navio. Isso, do navio. Nossa, e quando eu encontrava assim, meu Deus, brasileiros! Não, porque era assim... Loucos, festa, né? Festeiros, animados. Completamente. Dani, muito bom te encontrar aqui nessa festa da Bruna Praz Barreto. E a gente continua acompanhando todos os teus trabalhos. Que bom que você tem proporcionado tão bons momentos para as pessoas que querem se unir, festas de 15 anos, enfim, todos os tipos de eventos. Obrigada também aqui, um prazer estar aqui com você no teu programa. Conte comigo sempre que precisar e saiba que eu sempre fiz o meu trabalho com muito amor. Antes não tinha, agora tem. O governo do Amazonas reduziu o IPVA em 50%. Agora somos o estado com um dos menores impostos do Brasil. As novidades não param por aí. Cerca de 98% das motos estão isentas de pagamento do imposto com o IPVA social em 2026. O auxílio estadual está avançando em todo o estado, com a inclusão de 30 mil novas famílias. As ações do governo presente chegam nos bairros que mais precisam. Já são mais de 115 mil atendimentos. E oferecemos mais dignidade para a população com as refeições do prato cheio. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes,
formamos cidadãos íntegros, que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. São tantos convidados que a gente vai encontrando aqui nessa festa da Bruna Paz Barreto, aqui na inauguração do seu ateliê e antiquário. Está aqui a belíssima Mariana Monte Alegre Serafim. Eu acho um nome bem imponente, bonito, porque tem a ver com a porcelana Monte Alegre, que é uma porcelana portuguesa muito rara, é uma porcelana, uma fábrica muito antiga. E a Mariana, agora morando em Manaus, veio prestigiar essa noite tão especial, como advogada, como moradora de Manaus, nova moradora de Manaus. Então, são muitas histórias, Mariana, que você começou a desenvolver aqui em Manaus. Muitas, né? Essa cidade que me recebeu tão bem, né? Apesar de estar aqui há pouco tempo, já trabalho com Manaus há mais de 10 anos. Então, sou uma grande fã dessa cidade. Prestigiar esse evento nessa casa maravilhosa é incrível. Eu queria falar um pouco do teu trabalho, Mariana, assim, rapidíssimo, porque é um dia de festa, mas a gente sempre gosta de saber o que uma mulher advogada faz hoje em dia. Eu tive muitas colegas na faculdade, tive muitas mulheres na faculdade e que se tornaram grandes advogadas, juízas, enfim. Uma mulher, hoje em dia, advogada tem um poder muito grande, daí cresce cada vez mais esse círculo feminino na advocacia brasileira. Hoje é o que eu gosto de falar, né? A mulher, ela vem ganhando maioria na OAB, principalmente. Hoje já somos maioria, mas em cargos de liderança ainda somos poucas, né? Então, eu sempre gosto de falar, de abrir caminho para as mulheres, né? Então, isso para mim é muito importante. E Manaus veio de um jeito muito natural na minha vida, né? Desde muito nova, eu comecei a me apaixonar pelo projeto da Zona Franca, o modelo da Zona Franca, um modelo tão sustentável, né? Tão importante para o desenvolvimento do nosso país por inteiro. Então, foi isso que me trouxe aqui. Eu acredito que várias mulheres deveriam seguir esse caminho, conhecer o direito tributário, conhecer o projeto, né, que é a Zona Franca de Manaus para o Brasil inteiro. Eu trabalho com uma mulher que é a Procuradora-Geral de Justiça, a Leda Mara Nascimento Albuquerque. Já temos a Yara Lins Rodrigues, do TCE. Já temos a Superintendente da Polícia Federal, a Daniele Madi, e outras mulheres também trilhando brilhantemente esse caminho aí, como grandes líderes, né? Não, isso é inspirador. Eu acho que abre caminho para outras mulheres que podem ver que isso é possível, né? Ocupar cargos de liderança, representar as mulheres, mostrar a força das mulheres, né? Não só em ambientes de casa, de moda, mas também em ambientes empoderados, né? Como a justiça. As mulheres sempre tiveram muito poder. Mariana, vamos continuar aproveitando esta noite maravilhosa aqui no ateliê e antiquário da Bruna Paz Barreto, que fica no bairro dos Remédios. Aprendi agora com os irmãos Pérez. Eu tinha esquecido que é bairro dos Remédios. Eu nem sabia que eu tinha nascido no bairro de São Vicente. Olha como a gente adquire mais informação. Obrigado, Mariana. Obrigada a você, viu? Boa noite. Continuam chegando os convidados aqui. Chegou a presidente do TCE, Amazonas, a conselheira Yara Lins Rodrigues, e a gente fica feliz. Eu quero registrar essa festa com muita alegria, com muita felicidade, conselheira, porque resgatar a história da nossa cidade no bairro dos Remédios, aqui no centro antigo, que as pessoas dizem que é centro antigo, mas eu aprendi com os meninos Pérez, que é bairro dos Remédios, e é uma menina que tem um talento inigualável, né? Uma menina dedicada à cidade, como é a Bruna Paz Barreto, que, aliás, faz muito looks, assina muito os seus looks, né? Com certeza. Realmente, a Bruna está de parabéns, esse novo espaço. Quero parabenizá-la e depois dizer que ela sempre vai conquistar, porque ela é uma pessoa determinada de fazer as suas coisas e faz com muita dedicação e carinho, e grande a sua competência. Então, a Bruna vai longe, está de parabéns, e eu continuo cada vez vestindo os seus looks. Agora, conselheira, a gente vai abordar um pouco a sua administração, né, à frente do TCE.
todos os dias, toda semana tem novidades no TCE, né? O inteligência artificial, investimento em tecnologia, enfim. São diversos projetos que são colocados em cena pela sua gestão, que é a terceira gestão? É a terceira gestão. Então, uma mulher, nós falávamos agora sobre o poder das mulheres. São tão poucas mulheres que estão à frente de grandes instituições e a senhora é uma das mulheres que comanda uma instituição forte no estado do Amazonas, que é o TCE. Com certeza não é fácil para as mulheres, mas só tenho a incentivá-las para que cada vez mulheres mais se destaquem com o seu trabalho e vamos à luta, que tendo foco e fé em Deus, nós conseguimos. Quais são os próximos projetos que a senhora tem engatilhados aí para colocar no game, vamos dizer assim, numa linguagem mais moderna, que todo dia inteligência artificial, qualidade, tecnologia, investimento para acelerar os processos do TCE cada vez mais e facilitar também o trâmite de tudo aquilo que o TCE analisa do dia a dia. Nós estamos colocando agora o projeto da educação para que nós possamos cobrar, não só da capital, mas de todos os municípios do nosso estado, para que possam ter um nível melhor, que eles saiam do primeiro grau lendo, e isso realmente está muito ficando a desejar. Então, o tribunal vai cobrar isso em loco das prefeituras de todo o estado. Gosto de encontrar a conselheira Yara, porque ela sempre tem novidades, está sempre de alto astral e tem umas frases das entrevistas que ela sempre fala comigo, que eu fico guardando comigo. E eu gosto das frases que ela fala. Conselheira, vamos aproveitar essa noite da Bruna, nesse lugar maravilhoso. E prazer em revê-la. Muito obrigada e também parabéns a você, que está sempre muito elegante e com a sua competência que faz brilhar sempre. Obrigada. A grande anfitriã da noite aqui nesta inauguração é a Bruna Paz Barreto. Ela chegou e foi celebradíssima. E, aliás, é um projeto maravilhoso, Bruna. É como você sonhou. Nós acompanhamos aqui vários meses e você conseguiu realizar mais um sonho. Eu estava falando agora ali para as pessoas que vocês três, as três Paz Barreto, elas nunca têm nada baixo astral para contar para a gente. Elas só têm bons conselhos, boas energias. Então, a gente sente isso nessa casa. Esse projeto do ateliê é antiquário. E as pessoas estão me perguntando, vai ser um antiquário, vai ser um ateliê, vai fazer terno para homem? O que vai acontecer aqui nesta casa? Bom, essa realização é a primeira parte de um grande projeto ousado, muito corajoso, mas que eu venho trabalhando incansavelmente para realizar. Vocês me acompanham há muitos anos. Desde menina. Desde menina. E a arte vibra no meu coração, muito. E esse é o começo do maior projeto da minha vida, né? Eu quis resgatar muita coisa da minha ancestralidade. Meus avós paternos moravam na Europa. Minha avó materna, peruana. Minha mãe, carioca. Eu nasci aqui com meu pai vindo de pós-guerra. E Manaus, para mim, eu amo Manaus. Aliás, falando do seu pai, eu queria registrar aqui... Eu vejo meu pai em tudo. Eu queria registrar aqui que o seu avô teve um dos postos de gasolina, de combustível mais importantes de Manaus. Ele eu acho trouxe é o pro primeiro, Amazonas. não foi o primeiro da Foi. Texaco. Isso. Eu não me lembro. Isso. Meu avô é judeu inglês, veio para Manaus fazer a sua vida, 40 anos mais velho que a minha avó, e começou a vida dele aqui, trouxe para o Amazonas a bandeira Texaco dos postos de gasolina, né? E meu pai perdurou, continuou com isso daí. E o meu pai era um cara extremamente culto, inteligente, uma pessoa viajada, que ele amava a arte e o belo. Agora, Bruna, outra coisa, esta casa onde nós estamos pertenceu à família do senador Jefferson Pérez, mas a casa de vocês, da Bernardo Ramos, é a casa número 1. Número 1 da Bernardo Ramos. Da Bernardo Ramos, da Ilha de São Vicente. Ilha de São Vicente. Da Manaus, né? Ali onde tudo começou.
Ali, muita gente sabe que a casa é minha, mas muita gente não vê quem está dentro da casa, né? Hoje, cada vez mais, por conta do mirante que tem na frente da minha casa, né? Que era o mirante do meu avô. Lá era o mirante do meu avô, né? A história da casa ela vem assim, né? Ele construiu o mirante ali, que era o mirante, era uma coisa diferente, mas era o mirante dele, onde ele guardava as embarcações, né? E ele construiu a casa propositalmente ali para observar a olaria dele do outro lado do rio. Então ele atravessava com as embarcações. Ficava no Cacau Pereira. Eu tenho registro de toda a pasta. Meu pai, antes de falecer, me entregou essa pasta. E eu tô levando a história da família, né? Amo a minha casa, você que visita tanto a minha casa também. Tem peças maravilhosas naquela casa. E eu achei que era uma boa forma de minha mãe tomar conta daquela casa como ela ama. Propostas de venda não faltam, mas ela continua dizendo não. Agora, Bruna, como foi escolher esta Essa casa? casa? Existem várias casas em Manaus, uns casarios maravilhosos, bonitos, mas esta casa te chamou Me chamou a atenção. Eu sou uma pessoa que carrego eu sou de energia. Eu gosto de sentir. Eu gosto de estar com pessoas que vibram na mesma frequência e sintonia que a minha. E isso daí, a cada imersão, cada viagem que eu fazia, que eu faço, né, eu busco resgatar um pouco da história da vida do passado de mulheres. Então, ainda vou contar muito sobre isso, mas eu pesquiso muito sobre... Eu respiro arte, né? História. A gente observou em cada detalhe. Cada detalhe. E cada detalhe que vocês estão vendo é o meu olhar. E por isso foi tão difícil restaurar, dar continuidade a essa restauração que a dona Marlice começou, né? Nossa, eu estou guardando os registros de cada restauro que foi feito, de cada coisa que foi colocada. Um dos meus restauradores está ali fora. E ele dizia assim, cara, as coisas estão na tua cabeça, porque o papo de artista, ele é assim. Ele vibra dessa forma. Então, cada coisinha dessa que tem, cada viagem que eu vou, internacional, ou vai um filho meu, ou vai minha filha, ou vai minha nora, ou vai minha irmã, ou vai alguém que trabalha comigo. E eles vão respirando aquilo ali junto comigo. E, Bruna, viajar contigo... É aprender, e buscar. Eles dizem assim, tu viaja no outro time, a gente quer... E tu tá viajando, tu tá aqui olhando, e eu tô olhando o detalhe daquela cortina, daquela parede, porque eu também sou arquiteta. Eu vou contar uma história aqui também para o meu telespectador da pintura da fachada da casa. Era azul. Aí você disse, eu não gostei. Não, eu e minha irmã temos coleção de porcelanas, o Ed Wood. A gente tem muita coisa de Ed Wood. O Ed Wood, como muita gente sabe, é azul, né? E tem um azul por trás disso tudo. E aí a minha irmã olhou para mim e eu disse, Bianca, eu preciso pintar a casa. Mas a minha identidade é a minha, eu sou excêntrica. Apesar de eu ser discreta, mas minimalista, eu tenho a minha excentricidade. Ela é muito discreta, ela é muito discreta. Olha só, ela é extremamente discreta. E ela dizia, pinta do azul. E aí os meninos, Rômulo, Ronald e Roger, Bruna, já resolveste a cor dessa casa? Bruna, tu tem que resolver a cor dessa casa. Eu ficava parada ali, pintei a casa. Quando eu olhei para a casa, eu disse, eu amei essa casa, mas... Não é a minha cara. Não é eu ainda. Aí os vizinhos estão assustados um pouco, porque eles estão vendo 1 ano e 5 meses. Ganhou postagem nas redes sociais perguntando se as pessoas aprovavam a cor da casa. Aí eu disse, eu vou contar uma história para você. A dona vive em Paris e ela resolveu que o clima seria de Paris. Então, aí disseram, obrigado por explicar isso. O que eu queria trazer, né? Principalmente, você perguntou por que a escolha dessa casa? Principalmente pela área portuária, né? Poucas pessoas sabem, e isso é um assunto muito delicado. Então, cada mulher que entra aqui comigo, ela não vem fazer um vestido, ela vem viver uma experiência.
Ela vem me contar sobre a vida dela, ela vem me contar sobre a história de relacionamento dela. Eu digo assim, para estar comigo, precisa de no mínimo 4 horas. É um atendimento longo, é um atendimento que as pessoas... Por que ela pergunta tanto isso? Lógico que eu preciso saber A como é que eu vou personalidade da criar. cliente, Por né? exemplo, essa aqui é uma criação. Eu criei esse vestido com uma toalha de mesa da minha avó, tá? Esse foi o vestido que eu usei na primeira inauguração. Na primeira inauguração, há muitos anos atrás, aqui em Manaus. E eu sentia que eu queria fazer alguma coisa que trouxesse a minha ancestralidade, né? Essa era uma toalha de mesa que a minha avó me deu, linda, que ela trouxe da Ilha da Madeira. E eu guardava aquilo. Um dia e meio antes da inauguração, eu estava assim, meu coração vibrando, dizendo assim, tem que ter alguma coisa que tu carregue. Eu olhava pro meu camafeu do meu pescoço, eu olhava para os meus anéis e eu dizia assim, coisas que carregam das minhas avós, uma cacita, coisas que... Características daquelas pessoas, das pessoas daquela época, né? Essa toalha de mesa caiu na minha cabeça. Eu disse, é um vestido. Vai ser feito um vestido. Cheguei no meu ateliê, joguei o tecido na mesa do corte, as costureiras ficaram me olhando. Tá louca? O ateliê inaugura amanhã. Eu disse, eu preciso sentir isso. Eu preciso sentir a minha avó perto de mim. Eu preciso, minhas avós. Cada uma carregava uma coisa. Uma era força, a outra era o amor, a mãe da minha mãe. Então, uma mulher extremamente fina, elegantíssima. E eu carrego um pouco de cada uma, né? Então, quando uma noiva se senta, uma cliente se senta, as meninas de 15 anos que já fizeram o vestido comigo, tá aqui uma na minha frente, elas vão contar o que elas sentem. Às vezes é a história de uma filha que perdeu sua mãe, que guarda um lenço da sua mãe que faleceu de câncer. Através daquele lenço, eu começo a criar o cheiro, aquilo me atrai. E é isso que eu faço. Às vezes as pessoas perguntam, tu já tá rodando novamente, por onde tu tá? Eu tô buscando, eu tô me inspirando, eu tô sentindo. E eu comecei a fazer uma busca muito grande pela alta costura, onde tudo começou europeia portuária, das prostitutas, das meretrizes, né? E muita gente desconhece a história. A verdadeira história de Manaus. Por que as mulheres se arrumavam? Por quê? Então, quando as pessoas diziam, às vezes, vai pintar de bordô, isso é um cabaré. É a alma feminina. Eu respiro a alma feminina. Então, eu exalo a alma feminina. Eu vou reforçar o convite para que as pessoas venham visitar o ateliê e antiquário Bruna Paz Barreto. Vai ter atendimento para homem? Eu vi um monte de blazer ali. Gente, tem. Eu também sou, né? Como é que eu posso explicar? Eu também trabalho com os homens. Poucas pessoas sabem disso, mas eu atendo muitos homens também, né? E também faço a parte da alfaiataria masculina. Então, essa é a primeira parte do projeto, tá? E agora virá a segunda parte do projeto, a alfaiataria. Muito obrigado por nos receber aqui. Muito obrigada. E eu deixo o convite para todo mundo vir conhecer a casa, sentir a atmosfera dessa casa, vir viver uma experiência, vir fazer uma aula de aquarela, uma aula de... Tomar um café, tomar um chá, café, viver. Tomar um refrigerante. Aqui vão acontecer muitos cursos, vou receber alunos de universidades de moda, que isso eu senti na pele. E preciso dizer uma coisa, antes de eu ter a certeza que eu queria moda e que era pouco falado em Manaus, eu te confesso que muita gente diz para mim que eu abri portas para isso, né? Tenho outras colegas aqui que são formadas em moda também, mas eu te confesso que é um mercado muito delicado, né? Vamos incentivar cada vez mais. Vamos incentivar cada vez mais e eu quero receber essas pessoas, porque eu sei como foi difícil para mim fazer um estágio. Procurei fazer em outros países, em outros estados, que me trouxe muita bagagem, mas aqui também pessoas podem sentir essas experiências todas. Obrigado. A gente continua registrando a festa. Bruna, muito emocionada aqui. A gente também, muito emocionada. Muito emocionada. Um beijo, Júlio. Muito obrigada a você, ao Marco. Tá?
A tia Beijo. Cristina Calderaro também. Todos, né, que te Todos, acompanham. né? Todos que me acompanham pela oportunidade de estar falando para o programa, tá bom? Obrigado. Muito obrigada.